Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula de neurovendas e espiritualidade. Hoje nós vamos falar, nessa segunda aula, sobre como que essa atração entre prestador de serviço e cliente acontece. Então, nós vamos entender como que isso funciona lá nas camadas cerebrais e também a nível de alma. Para a gente entender como que uma venda acontece e quebrando os paradigmas com relação à venda, porque você não vai empurrar nada para ninguém, você não precisa vender. Vamos quebrar este paradigma? Você não precisa vender. Isso acontece naturalmente. Quando que isso acontece naturalmente? É isso que eu vou te ensinar agora, preste atenção. Então, quebrando os paradigmas, você não precisa vender, certo? Isso, uma venda, ela acontece naturalmente. Precisa ficar muito claro isso. Quando que isso acontece naturalmente? Quando o profissional tem um produto ou um serviço que atende a necessidade ou o desejo do cliente. Se eu tenho um serviço, se eu presto um serviço ou se eu tenho um produto, eu estou atendendo a necessidade de alguém ou o desejo. E a gente vai entender como que isso funciona lá no nosso cérebro agora. Por isso que este curso se chama de neurovendas. Vamos entender como isso funciona nas camadas cerebrais. Mas entenda já esta nova dinâmica de que essa venda ela já acontece naturalmente quando você tem um serviço ou um produto que atende a necessidade ou o desejo destes clientes. O que acontece quando tem uma oferta, né? Uma oferta, olhando para a necessidade, olhando para o desejo de alguém, acontece uma atração. Olha que lindo isso. Acontece uma atração. E essa atração, se a gente for trazer já para o mundo energético, quebrando os paradigmas aí da venda comum, né? Trazendo para este nível energético, a atração ela já começa no mundo sutil. E aí o próprio universo vai fazendo um movimento para que necessidade ou desejo de alguém encontre quem está ofertando aquele serviço ou vendendo um produto. E aí a venda acontece naturalmente. Por quê? Por causa da atração. Se eu sou uma cliente que eu quero fazer pilates num estúdio onde trabalhe corpo, mente e espírito, opa, existe lá uma empresa com essa identidade, com essa alma, que oferta este olhar integral. Está na missão da empresa, está na missão, muitas vezes, do criador da empresa. Se o cliente, no caso, se esse cliente fosse eu ia encontrar essa empresa porque é isso que eu quero, é a minha necessidade. Eu quero uma empresa ou um estúdio de pilates que atenda aquilo que eu acredito e gosto. É o meu desejo e a minha necessidade de estar fazendo aula de pilates em um estúdio tranquilo, calmo, que olhe para a mente, que olhe para o corpo e que olhe para o espírito. Opa, encontrei lá um estúdio integral. Tem a ver com os meus valores e os meus princípios. Então, eu vou fazer minhas aulas de pilates nesse estúdio. Entendeu como é que funciona a dinâmica? Tem que ter toda essa conexão por trás. Missão, valor, necessidade, desejo, oferta, servir.
E aí, naturalmente, acontece uma atração já no mundo sutil. Em algum momento, o universo ele só conecta as duas partes. Quem são essas duas partes? Empresa, profissional e cliente. E aí acontece essa união. Precisa fazer esforço? Não. É o que a gente está aqui, ó, construindo no mundo sutil, construindo nos pensamentos, construindo na missão e no valor daquilo que eu quero ofertar para atender a necessidade ou o desejo deste cliente. E aqui eu gosto de trazer também a dinâmica das constelações familiares e organizacional. O que acontece? O profissional tem que estar disponível para este cliente como um profissional adulto. E aí, este cliente que precisa, né, de algo ou tem o desejo de algo, encontra este outro profissional que está disponível. Se esse cliente também está disponível, naturalmente acontece essa atração e a venda acontece naturalmente. Necessidade, servir a alguém. Pronto, as duas partes se encontram. Fácil. Coloque uma coisa na sua mente. Isso acontece naturalmente. Por isso, essa coisa de empurrar a venda para o cliente, muitas vezes o cliente fica até bravo. Com certeza já aconteceu com você, às vezes você está indo numa loja e você quer só olhar. E às vezes o vendedor ele já é tão, né, pressionado pela própria empresa de que você tem que vender, você tem que cumprir uma meta, que quando o funcionário chega com aquela energia de que eu preciso vender, o cliente sai correndo. Isso é uma atração. Primeiro começa no mundo energético, depois acontece no mundo material. Agora, se este vendedor entende que ele está ali para servir o cliente vai até o vendedor. Entendeu a diferença? O cliente vai até aquele vendedor, por quê? Porque o vendedor está a serviço do cliente. Ele não está lá sendo pressionado para vender. Venda por pressão não funciona mais. Este é o novo mundo, este é o novo paradigma. Então, agora é unidade, unidade, unidade. E aí a venda acontece naturalmente, ok? Vamos entender então como que isso funciona no mundo arcaico, né? No nosso cérebro e como nós estamos evoluindo, por isso que essa venda de pressão não vai funcionar mais. Porque nós estamos evoluindo como humanidade. Então, eu preciso entender como que funcionam essas camadas, desde lá do arcaico, que é algo que já não vai mais funcionar para vendas, para algo mais evolutivo, de unidade. Nós vamos entender isso na nossa terceira aula. E eu já espero ansiosamente, feliz, para compartilhar isso com você. Até daqui a pouco.